Fala, meus amigos, muito bom dia. Todo mundo reclama que as tarifas estão baixas, que as corridas estão pagando mal. Isso não é novidade para ninguém. Mas vocês já se questionaram se as tarifas aumentarem bastante, se os motoristas vão fazer um serviço de excelência? Você já parou para pensar que às vezes a gente sempre reclama do passageiro, que o passageiro não é legal, que o passageiro usou o nosso carro? Mas você já se questionou que tem motorista que trabalha de qualquer jeito e tá fazendo um monte de cagada na rua? Por que eu tô falando sobre isso? Gente, ontem eu precisei andar o dia todo com motoristas de aplicativo, tá? E eu andei com motoristas do X e do Comfort. Eu fui ao Rio de Janeiro. Então, anteontem à noite eu peguei uma corrida para a rodoviária do Tietê. Um motorista top, inclusive o motorista que é seguidor. Cara, excelente atendimento do cara. Cheguei no Rio, peguei o primeiro motorista, gente finíssima, inclusive ele seguiu o Batista ontem. Só que na sequência, eu fui chamar um outro motorista de aplicativo. Vou aproveitar esse carro que tá aqui, ó. Era exatamente igual esse Classic, só não tinha o rackzinho em cima. E eu não tô falando isso porque era um Classic, porque a gente pegou outro carro também, que era um carro bem melhor, e o carro estava muito ruim também, tá? Esse Classic que a gente pegou ontem tava com o motor batendo muito. Cara, o carro por dentro tava... Olha, nunca andei num carro tão zoado de Uber. E o motorista dirigia feito um maluco. Também isso, tá? Agora, o que mais me assustou foi quando eu entrei no carro e eu fui entrar no carro aqui assim, que eu fui botar o pé aqui dentro, tinha aquelas garrafinhas de suco de laranja no chão, com um pouquinho de xixi na garrafinha. E aí, tipo, meio que tava no meu pé, eu tive que chutar ela pra debaixo desse banco. Tava o Luqueco aqui, e a gente começou a andar, e o motorista abriu isso aqui por causa do sol, isso aqui caiu. Simplesmente caiu o espelhinho, mano. E aí depois, ele na sequência, tinha aqui uma caixinha de suco de criança, quando freou, caiu. Parece brincadeira, mas é verdade. E aí eu me questionei, será que o carro do cara quebrou e ele pegou aquele carro pra rodar? Porque de verdade, gente, parecia até pegadinha. Pegadinha, o carro tava imundo. Batendo no motor, um barulho que assim, quando não tem o escapamento embaixo. Sabe quando você não tem o escapamento? E assim, eu nem olhei o pneu. Tá? E eu não quero entrar nesse mérito. Eu vou continuar contando o restante dessa história pra gente se questionar. E eu vou falar sobre um caso de uma corrida que eu fiz no Morumbi, e uma vez um passageiro me contou uma história, e aquilo realmente ficou na minha cabeça. Mas antes eu quero dar um recado muito rápido. Ó, tá rolando a ação do Nivus, passou de 42%. QR Code aqui do lado, primeiro link na descrição. Você que trabalha com carro alugado, é a oportunidade de você ganhar um carro e sair do aluguel. Ou você quer trocar de carro, ou ganhar um carro e vender, comprar um terreno, dar entrada numa casa, tá? Eu vou entregar esse carro em qualquer lugar do Brasil. Então participa, porque restam aí apenas 48% das ações para finalizar. E a gente, assim que finalizar, vai fazer o sorteio e um de vocês vai ganhar esse carro. Além disso, restam mais 8 cotas premiadas no valor de R$1.000 e 40 caixinhas de R$100. Comprando mais de R$20, você participa. Gente, acredita, porque sim, talvez para você... 10, 20 reais na tua cabeça nesse momento pode estar fazendo falta você comprar. Mas se você comprasse 10, 20 reais em cotas, será que isso não pode mudar a sua vida se você ganhar esse carro? Infelizmente, só um motorista vai ganhar. E às vezes pode ser que nem seja motorista de aplicativo. Porque tem muita gente que está desempregado que comprou, porque saiu caixinha premiada para gente que não é motorista de aplicativo. Então, se você com 10, 15, 20 reais tem a oportunidade de ganhar um carro, e não comprou ainda, não adquiriu suas cotas, adquire. Porque eu quero ver você bem, eu quero que você ganhe um carro, tá? Mas não vai ganhar um carro e destruir que nem o colega fez do carro lá. Estão voltando lá. Ó, link na descrição, no primeiro comentário no QR Code. Então vamos lá. Eu me questiono, será que é só por falta de grana? Será que a falta de grana vai te tirar a vontade de ter higiene no teu carro? O seu carro é a sua segunda casa. Então o colega tá num carro imundo, tratando o passageiro mal, correndo com o carro ali naquela, do lado da... Ali tem a Lagoa... A Bacia de Guanabara, se não me engano, tem aquela expressa. O cara chutando o pau, cara.
E eu falei, cara, que isso? Eu fiquei assustado, gente, eu confesso. Daí eu lembrei de um caso que aconteceu uma vez quando eu peguei um passageiro e eu tinha o Logan na época. Eu peguei um passageiro lá no Morumbi e o passageiro me contou a seguinte história. Ele falou assim, eu dava nota estrela para todos os motoristas, até o dia que eu me assustei. Ele pegava Uber esporadicamente, ele tem 3 filhos, estuda no colégio Porto Seguro. E aí ele fez a conta, ele entendeu que seria mais barato para ele mandar de Uber todos os dias, os 3, do que ele pagar o transporte escolar, porque não é barato. No mínimo ali, cada filho dele deve ser uns 400, 500 reais de transporte escolar. E aí, indo de Uber, no deslocamento curto, sai até mais barato, olha só. E aí ele me contou que ele sempre dava nota 5 estrelas, ele perguntava pros filhos, hoje em dia sabe que a geração, os moleques ficam no celular, não quer saber de nada. E por ser um deslocamento perto, nunca questionou, até o dia que ele precisou ir de aplicativo com os filhos dele. E aí depois ele ia pro trabalho. E nesse momento, nunca me esqueço disso, porque eu tive uma Meriva e ele reclamou de uma Meriva. Ele falou que chamou no aplicativo e veio uma Meriva. E quando chegou a Meriva, o motorista, mal encarado, mal vestido, e o carro, ele falou que morreu durante o percurso mais ou menos umas 3 ou 4 vezes, para mim não inventar a história. E ele dirigia com tudo, e quando chegava perto do carro da frente, ele freava com tudo e acelerava muito, talvez para o carro não morrer, devia estar com algum problema, mas dirigia de forma muito, mas muito agressiva. Ele falou para mim, eu quase pedi para ele finalizar a corrida e chamar outro carro. E aí nesse dia ele pensou assim, os meus filhos são a pedra preciosa desse mundo, mais importante para mim. São tudo na minha vida. Eu estou depositando a minha segurança no aplicativo, no motorista que presta serviço ruim. E aí nesse dia ele falou que ele escolhe um motorista com nota boa, com bastante corrida, e se precisar ele cancela. Porque ele não vai mais colocar os filhos dele em risco. E por que eu tô chegando nesse ponto? Porque quando a gente escuta isso do passageiro, muitas vezes a gente não quer aceitar. Mas quando a gente é o passageiro e percebe isso, a gente se assusta. Minha filha tem 12 anos, nunca precisei de mandar ela de Uber para nenhum lugar. Na verdade, a única vez que eu pedi para um colega aqui do prédio que é Uber, levou ela no colégio, mas eu confio, o colega tem um carro legal, tudo, mas eu morro de medo de ter que chamar um carro de aplicativo, sendo um motorista de aplicativo, e acontecer esse tipo de coisa. E aí a gente para pensar, tem tanta fake news na internet, que quando acontece a verdade a gente não acredita. E voltando para o Rio de Janeiro, sobre o colega, que eu, ao finalizar a corrida, eu senti naquele colega tanto ódio de ser motorista de aplicativo, sem ele me falar nada, tanta raiva. Talvez ele poderia até me seguir e me detestar, mas sinceramente não faz sentido, porque o estado do carro dele, com certeza outras pessoas, ele deveria deixar o carro daquela forma para outras pessoas. Cara, nesse momento que eu falei para ele, ô irmão, tudo bem? Deus já abençoe, até uma próxima oportunidade, tchau, tchau. Ele nem olhou pra minha cara, nem falou tchau, nem falou nada. E aí a gente saiu do carro, ali nesse momento eu fui até na Stop Club, fui buscar esse óculos aqui, que vocês vão ver um conteúdo que eu vou estar gravando. Cadê o óculos? Ah, tá aqui, ó. Esse óculos que eu fui buscar lá no Gigo. Eles foram num evento nos Estados Unidos e trouxeram alguns óculos inteligentes. O Ray-Ban que a gente consegue fazer conteúdo, né? No Instagram e tal. Bem legal, assim, você grava com óculos, é bem legal. E aí, na hora de desembarcar, cara, eu fiquei pensando, falei, meu Deus, nunca aconteceu de ter um carro tão ruim. E eu já andei com um carro ruim, gente. Uma vez eu peguei um Kicks de um rapaz de carro alugado, ele não tinha a multimídia, cara. Ele tinha um buraco no painel dele. Um carro black, um carro sujo, motorista de qualquer jeito. E o que eu tô querendo dizer com você, às vezes você que tá assistindo, vai dizer assim, o passageiro não merece um carro bom, o passageiro não merece um carro confortável. Tem motorista que pensa assim. Ele pode até não merecer, mas você merece. Você gosta de andar no lixão? Você gosta de dirigir que nem um louco, bater no carro? Gente, às vezes a gente precisa pensar, cara, com a cabeça e não pensar com... Mas você tá pensando com a cabeça de baixo. Deixa eu ficar quieto. Cara, não faz sentido, cara, isso.
Não faz sentido, gente. E aí, às vezes eu vejo muito motorista que tem tanta raiva da Uber, que ele deseja que a Uber saia do Brasil, que outras plataformas saiam do Brasil. Ele não vê a hora de arrumar um trabalho e ele quer que isso aqui acabe e ele não tá pensando naquele outro colega que tá dando o trampo dele, que tá fazendo o seu melhor. E aí, finalizou essa corrida. Na sequência, a gente precisa ir pra rodoviária. Chamamos um cara, veio um motorista, gente finíssima. Ele segue o detetive, ele segue o Batistão, ele segue o pessoal do Rio lá, que eu não vou me lembrar. Eu lembro dos dois. 420 mil quilômetros, rodando no GNV, num carro impecável, não batia nada. O carro, você entrava no Prisma, aquele Prisma LTZ, se eu não me engano, parecia que o cara tinha acabado de comprar o carro. Com 420 mil quilômetros, nunca fez o motor no GNV. E eu falo pra vocês, que quando o cara cuida rodando no GNV, dependendo do motor, se for 4 cilindros da Chevrolet, ele segura o tranco. Eu tive um Prisma, que ele rodei 320 mil e nunca fiz o motor. Trocamos ideia com o cara é gente finíssima. No fim, a gente ia chegar atrasado na rodoviária, tivemos que descer no meio do caminho, andar 1,5 km para não perder o ônibus, para voltar para São Paulo. Cheguei aqui 2 horas da manhã, chamei um carro para vir para casa, veio um Fiat Argo, o cara tava com 159 mil quilômetros, gente finíssima, o motorista, o carro não batia nada, manutenção impecável, o cara mora aqui em São Mateus, gente finíssima, um grande abraço para você, meu irmão. Eu dei essa sorte. Agora o Luqueco já pegou um outro para ir para casa dele, o último carro, ele só me falou, meu Deus do céu, o motorista parou no lugar, pô, a rodoviária até que o cara parou num lugar errado, até em tudo bem, porque o aplicativo às vezes mostra o lugar, ele caminhou, quando chegou lá, o carro totalmente sujo, a borracha daqui, ó, tava empenada, tava aberta, um pedaço da porta que ele falou para mim, que tava empenada, alguém pode tentar amassar a porta do cara, eu entendo. Mas você percebe que não é só isso. A pessoa tá com tanto problema e tanta raiva de ser motorista de aplicativo, é como se ela tivesse perdido totalmente a esperança com esse trabalho, e aí ela coloca em risco a segurança dela, do passageiro. E aí eu quero questionar o fechamento desse vídeo para dizer o seguinte: não é sobre a casa humilde que você mora, é sobre a condição que você tem. É muito comum você ir na casa humilde de uma pessoa que mora na quebrada, na favela, uma senhorinha, que a casa dela é impecável, ela te serve um cafezinho, eu já fui em muitas casas assim, que é o cuidado e o amor pelo que ela tem. Porque pode ser o mais simples, mas é a gratidão por ter aquilo. E por servir bem. Quantos muitos de nós, e está se tornando uma coisa rara, você vai nas casas dos mais antigos, os mais anciões, ancestrais ali, né? Os mais antigos, e ele te trata com tanto carinho. No interior, no sítio, aquela comida simples feita com amor. Mas quantos já foram numa casa de alguém que tem uma condição financeira, é nojento, te trata mal? É sobre, muitas vezes, sobre o indivíduo, e não sobre a condição do indivíduo. É sobre isso. E não é diferente no aplicativo. Tem motorista que tá passando perrengue, tem motorista que tá apertado, mas ele faz questão de ter o carro limpo e a manutenção feita. E se a manutenção não tá feita, ele vai até falar pro passageiro, como muitas vezes eu falei, pô, meu ar-condicionado quebrou, me desculpa. O senhor quer cancelar a corrida? Eu tô precisando trabalhar para arrumar meu carro. Mas o carro tava limpo, eu dirigia com segurança. Como você vai ver gente com tanto ódio desse trabalho, que vai descontar o passageiro, que vai ter um carro todo quebrado, e não vai fazer questão de melhorar essa situação, não sair dessa situação. E é muito delicado quando eu falo sobre isso, porque eu entendo que grande parte de vocês que me seguem estão com o carro batido. Tem gente que tem tanto azar. Eu já andei com um motorista que ele bateram no carro dele, não pagaram, ele não tinha seguro, ele foi lá, pediu dinheiro emprestado, arrumou o carro, saiu para trabalhar, bateram no carro de novo. Aí como que fica a cabeça desse cara? Eu entendo isso. Mas não justifica você estar com o carro totalmente emporcalhado. Aí já é descaso, já é desleixo. E aí eu deixo o último questionamento. Você, meu amigo motorista de aplicativo, que é pai, você gostaria de ver a sua filha ou seu filho andando no Uber com pneu careca, em alta velocidade, carro sujo, e muitas vezes motorista com cara de quem usou drogas ou alcoolizado? É raro isso acontecer? Com certeza. Mas eu já vi, já parei
ali na Santa Cecília para tomar um café da manhã e o cara, um tiozinho, me dá uma branquinha. O aplicativo dele tocar, ele aceitar a corrida na 99 e ele ir fazer a corrida. A Uber 99 precisa mudar. Elas precisam remunerar muito melhor o motorista. Todo mundo sabe disso. Mas infelizmente, quando esse trabalho nosso não for profissional e não existir critério, antigamente tinha que fazer curso. A Uber abandonou. A Uber é responsável pela falta de fiscalização e para acontecer essas coisas. Agora, a gente entende, às vezes, a reclamação do passageiro que não quer mais andar de black porque caiu a qualidade. Passageiro que volta pro táxi porque caiu a qualidade. Passageiro que não quer mais andar de X porque os carros estão todo quebrado. A gente escuta isso. Só que eu já andei de Comfort com o carro quebrado também. Quando eu fui pro Chile, esse ano, eu andei com um cara lá, o carro tava destruído, era Comfort. E eu andei com o carro de X impecável. É muito mais sobre o cidadão do que sobre o veículo. Quero saber a sua opinião, seu comentário sobre o que eu falei agora. Finaliza o vídeo dizendo, participa da ação do Nivus. Esse carro de mais de R$100.000 pode ser seu, pega todas as categorias, Black, Comfort, Plus. E eu quero entregar esse carro pra você. Alguém vai ganhar esse carro. Vai lá, compra R$20, você vai participar também das caixinhas surpresas. Talvez esses R$20 possa fazer a diferença pra você. Então você não deve participar. Mas se você tiver condição de participar, você pode mudar a sua vida ganhando um carro de mais de R$100.000. Que pode ser o carro de trabalho, pode ser o carro que vai te tirar do aluguel, pode ser a entrada pro teu apartamento. Uma pessoa vai ganhar. Eu não posso te dizer que vai ser você, mas vai ser alguém. Você só vai ganhar se participar. Primeiro link na descrição, QR Code aqui do lado. Tamo juntos e até o próximo vídeo. Valeu, tchau.